Agora a gente vai dar início na criação do diagrama unifilar. Eu estou em outro projeto aqui que a gente acabou fazendo por aqui para continuar essa aula, que vai ser um projeto mais completo. Então, o primeiro passo para a gente estar criando esse diagrama unifilar, a gente vai entrar aqui na vista do quadro, clicar com o botão de clicar no quadro, né? E vir aqui, ó, criar tabela de painéis, usar modelo padrão. Como eu já tenho uma tabela configurada aqui no meu circuito, no meu projeto, é mais fácil. No template geralmente já tem essa tabela configurada, então é só seguir. Agora aqui é onde a gente tem o resumo de todas as bombas e equipamentos aqui da nossa piscina. Então todos os circuitos vão estar descritos aqui, bem como aqui o tipo de demanda, que a gente vai tudo arrumar nesse momento aqui agora. Então vamos lá entender as partes da nossa tabela, dessa primeira etapa, né? Aqui a gente vê o número do circuito, a descrição, que é o nome que a gente dá, a tensão, o esquema, né? Então se, por exemplo, 220, mas pode ser fase neutro 220. Então aqui a gente consegue ver como que é quais cabos estão indo para esse circuito. A potência, fator de potência, potência aparente, né? O disjuntor dimensionado e o condutor, que a gente puxa lá da nossa tabela de dimensionamento. Eu vou atualizá-la aqui, conforme a gente já preencheu, e vai aparecer preenchido aqui. Então, eu já atualizei aqui com a potência, os disjuntores do dimensionamento, né? Os cabos que não estavam aparecendo aqui eu adicionei. Todas essas informações, eles puxam aqui da tabela de cálculo do circuito. Então, se na hora que criar essa tabela de quadro, não estiver aparecendo as informações, tem que dar uma conferida aqui e ver se está tudo dimensionado certinho para poder aparecer aqui. Então, criei já basicamente minha tabela de dimensionamento. Agora a gente vai adicionar o circuito reserva. O circuito reserva a gente funciona da seguinte forma, né? A norma 5410 fala que num quadro de energia a gente tem que deixar alguns circuitos já de reserva para caso numa ampliação. Então, esse é um número fixo, tá? Então, para cada X circuitos tem um circuito reserva. Aqui no template, se a gente for vir aqui em vista de projeto, em vista de desenho, quer dizer, tem aqui uma notinha, que é um resumo da norma. Então ela fala aqui, ó, de 13 a 30 circuitos, 4 circuitos de reserva. Como a gente tem 14, a gente precisa colocar aqui 4 circuitos de reserva. Como que a gente faz isso? A gente clica aqui na linha e vem atribuir sobressalente. Então, 1, 2, 3, 4. Depois que a gente atribui os circuitos sobressalentes, a gente pode tirar essas duas linhas que estão sobrando, né? A gente clica aqui no cantinho. Então, só clicar bem aqui e digitar o número de circuito que tem. Então, tem 18, a gente digita 18. A tabela já vai ficar arrumada. O próximo passo agora é a gente arrumar aqui, balancear as fases. Então, como o nosso quadro aqui é bifásico, eu tenho duas fases chegando nesse quadro. E é interessante que a gente deixe elas o mais próximas possíveis aqui de potência e corrente, para que na hora que a gente começar a utilizar ali os circuitos, um fio não fique mais sobrecarregado que o outro. Então, como que a gente faz esse balanceamento? Não tem como fazer isso aqui automático, não. Até tem esse rebalancear cargas, só que o template não está configurado para usar essa função. Então, a gente faz meio que manualmente. Clicando aqui, então a gente clica no circuito que a gente quer mover. Então, por exemplo, quero tirar esse circuito e levar ele para cá, essa fase, né? E troco aqui para alternar fases. Ó. Aqui eu já consigo ver se está mais balanceado. Como aqui a gente tem muito circuito que é bifásico, não tem muito o que fazer para balancear essas cargas. Talvez fosse até estudar, talvez, de fazer trifásico esse quadro. Mas aqui, ó, só jogando essas cargas daqui para lá, ó, eu já consigo deixar próximo. Como que eu sei se esse valor está bom? Geralmente eu considero no máximo ali de 5 a 3% de diferença entre um e outro. Então aqui eu faço a divisão, né, entre uma carga e outra. Eu sei que está dando uma diferença aqui de 4%. Tá ok, então posso seguir com o quadro dessa forma, não vou trocar para trifásico. Então, nossa tabela de quadro de carga está pronta. Agora a gente vai ver aqui na demanda. O que é essa demanda aqui? Quando a gente tem uma instalação elétrica, a gente não necessariamente usa 100% dela o tempo inteiro. Então, por exemplo, numa casa, se eu vou lá e considero que vai ter 20 tomadas, a chance de eu estar usando as 20 tomadas num determinado momento é baixa. E se eu estiver usando 20 tomadas, talvez não esteja usando outra coisa. Então a norma coloca ali um fator de demanda. Não é nem tanta norma, mas as normas das concessionárias. Então, esse fator de demanda a gente consegue ver, inclusive, na concessionária da região. Então, você tem que perguntar para o cliente qual que é a concessionária para ver qual que é o fator de demanda. Algumas indicam, outras não indicam. As que não indicam, a gente pode estar usando de outras concessionárias que indicam. Em relação a isso, não tem problema. E como que a gente faz para alterar
isso daqui e qual critério a gente usa. Então vamos lá. A gente vem aqui na planta do circuito, né? Pode vir clicando nos pontos. E aqui vai ter, ó, tipo de carga. Esse tipo de carga que vai definir qual que é o fator de demanda que a gente vai estar usando. Então aqui eu vou selecionar todos os circuitos que eu quero que seja um motor. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou procurar aqui o motor. Já vem por padrão aqui, já vem criado. Se não tiver, é só clicar aqui embaixo em novo, e a gente pode criar um novo. Então, para não ficar procurando aqui, eu vou criar. Vamos ver se não dá que é duplicado. Ó, então, mas era só clicar aqui, ó, o motor. E aqui, no fator de demanda, a gente pode escolher qual fator de demanda que a gente quer. Eu vou estar usando aqui, ó, o da Energisa. Então a gente procura aqui, ó, motores monofásicos ou trifásicos. Vou estar usando aqui motor monofásico, que eles são meio que bifásicos, mas é uma fase e um neutro. Né? Não são trifásicos, não são de 3 fases. Então, motor monofásico. Então, ok. Ele já puxa aqui o fator de demanda. E aqui a nossa tabela, ele já fica certinho. Então, vamos ver quem mais aqui precisa de fator de demanda. A gente volta aqui no circuito. Ó. Essas tomadas são de iluminação mais TUG. Vou só confirmar aqui qual que está se o fator de demanda está certo. Ó. Tomadas energias, iluminação e tomadas residencial. Se fosse um comércio, a gente trocaria para restaurante, comércio. Tem vários classificados aqui já. Então aqui já está certo. Vamos ver aqui. Iluminação TUG. Aqui, iluminação TUG no interruptor, nas arandelas. Iluminação e TUG. Iluminação e TUG. Vamos ver aqui no LED agora então. O LED vai ser iluminação e TUG. E as bombas de calor. Aqui não definido. Aqui vai ter um dispositivo de aquecimento de água, se eu não me engano, da norma. Então a gente pode colocar aqui aquecimento, fator de demanda. E a gente procura aqui algum de aquecimento de água. Aqui, ó, parede de aquecimento de água. Então, ok, né? Faço a mesma coisa para esse, ó, aquecimento. Aquecimento. E eu confiro aqui se não tem nenhum que não esteja especificado. Agora a gente já tem a nossa corrente instalada, né? Então isso aqui é de fato que está instalado. A carga de cada tipo de demanda, né? O fator de demanda que a concessionária deu pra gente e aqui o fator de demanda. Então a gente já tem aqui agora a nossa corrente geral. Então a gente vai usar a nossa corrente demandada, né? A gente vai usar ela para dimensionar o disjuntor. Nesse caso tem uma outra tabela aqui de cálculo, que é tabela de cálculo de quadros. Então a gente vem aqui, vê que a quantidade de quadros já está certinho aqui, conforme a gente preencheu lá. Tá aqui a demanda. Se a demanda é 50, vamos colocar um disjuntor de 50 A. Ou melhor, colocar um de 63, porque 50 está bem apertado. Coloca aqui o método de instalação, no caso a gente vai usar um, que é o eletroduto enterrado na parede, né? E aqui a gente coloca a seção do condutor. Lembrando que, do cabo, né? Lembrando que o cabo tem que ser maior do que a corrente demandada e maior que o do circuito também. Então vamos ver se um cabo de 10 mm aqui de 6 mm passaria. Isolação de PVC, de 6 não atende. Se eu trocar para XLP também não atende. Então a gente tem que usar um cabo maior. Temos que usar um cabo de 10 mm aqui. Não pode ser de PVC, mas pode ser essa isolação aqui. Ó. Então vou até copiar esse nome, que a gente vai usar ali depois. Um circuito agrupado, né? Então tá feito. A gente já dimensionou aqui basicamente tudo aqui do nosso quadro. A gente vê que ele já até preencheu. Alimentado por, a gente não deixa preenchido, porque não tem quem alimenta esse quadro aqui nessa situação, né? Então o nosso circuito está balanceado, o nosso quadro está criado. Agora sim a gente pode partir para a criação do diagrama unifilar. E a gente vai ver na próxima aula então como que faz essa parte do diagrama.